O adultério de Davi. O vídeo de hoje nós iremos falar sobre o adultério que Davi cometeu e todas as consequências que aquilo trouxeram para a sua vida. Tem pessoas que estão precisando ouvir sobre essa palavra. Então, se você está aí, saiba que é o Senhor que te convidou a entrar neste vídeo. Então, preste muita atenção, porque nós iremos ver o que o adultério causou, de todas as calamidades que aquele adultério trouxe para a vida de Davi. Então, para darmos início à leitura, vamos ler no livro de 2 Samuel, capítulo 11, e o versículo do 1 ao 5, que diz: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então aqui, como nós podemos ver, todos os servos, todos os soldados, eles tinham ido para a guerra. Porém, Davi neste dia, ele não foi lutar. Davi neste dia, ele estava desocupado. Ele não foi, lutar naquela guerra. E como todos nós sabemos, assim como diz o ditado, que mente vazia é a oficina do diabo, Então, Davi, ele estava assim, vacilante, estava sem ter o que fazer, E ali ele olhou pela janela e viu aquela mulher tomando banho. E a cobiça, através dos olhos dele, entrou o desejo no coração e fez com que ele começasse a desejar aquela mulher que era a mulher de Urias. E então o que ele fez? Ele mandou que fossem lá pegar ela, e ele foi e se deitou com ela. E aquela mulher engravidou do adultério. E ele, por estar desocupado, o inimigo começou a trabalhar na mente dele para que ele pudesse cair naquele pecado. Davi, quando ele foi levantado por Deus, Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Então, quando Deus olhava para Davi, Deus via um homem valoroso, um homem valente, um homem que fazia as coisas que Deus se agradava, um homem segundo o coração dele, que ele foi levantado para substituir o rejeitado rei Saul. Então ele tinha tudo para dar certo, ele tinha tudo para fazer as coisas certas, porque se o próprio Deus havia selecionado ele entre tantos, se o próprio Deus tinha dado testemunho dele e do coração dele, então ele tinha tudo para ser um homem reto, um homem justo, um homem íntegro, porque Deus o havia escolhido, para aquela grande obra. Então ele ali se encantou, estava ali no momento desocupado. E quem sabe tem pessoas que estão desocupadas e o inimigo começa a trabalhar na mente para plantar semente de destruição, para destruir o lar, para destruir o casamento, para destruir o relacionamento.
O inimigo levanta, né, essas pessoas e fazem, né, ali a pessoa começar a cobiçar, começar a desejar, porque através dos olhos, né, começa tudo pelos olhos, porque a Bíblia diz que os olhos é a candeia. Então, muitas vezes você pode estar assim, despercebido, e o inimigo começando a trabalhar na sua mente para tentar lhe destruir, porque a Bíblia vai dizer que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando ele vê uma brecha, ele já entra. Quando ele vê uma oportunidade de destruir a vida de alguém, ele já se aproveita daquela brecha. Então Davi, ele teve aquela brecha, ele estava desocupado, ele não estava ali pronto para vencer aquela batalha, mas ele estava totalmente aéreo, despreparado. Enquanto todos os outros estavam lá lutando, Davi estava lá passeando, né, sem ter o que fazer. Ele não estava orando, porque se ele tivesse, o inimigo não ia ter jogado aquele laço. Mas como ele estava lá, sem ter aquele preparo, sem estar em oração, o inimigo aproveitou a brecha, porque é isso que o inimigo quer. Ele apenas espera só uma brecha para começar a trabalhar, para destruir a vida do homem e da mulher. Então aquela brecha ele encontrou, viu Davi ali vulnerável, viu Davi ali longe da guerra, longe do trabalho, viu ele ali longe das coisas de Deus. Aí disse: essa é a oportunidade perfeita para atacar ele, é a oportunidade que ele está totalmente ali descansando, que ele está ali tranquilo, sem preocupação, né? Então muitas vezes quando a gente está assim distraído, sem preocupação, o inimigo diz: eita, essa hora boa para mirar, não está passando por guerra, não está passando por muita situação, vamos mirar, porque essa vai ser uma oportunidade para a gente lançar aquele laço na vida dele. Então foi isso que o inimigo ali encontrou, né? E começou a trabalhar através dos olhos, depois no coração, colocando ali o desejo para que Davi fosse lá adulterar com aquela mulher. E então ele foi lá e mandou chamar ela. E quando ela chegou, ele se deitou com aquela mulher e aquela mulher engravidou. Então depois disso, o que aconteceu é que o marido dela estava na guerra. E Davi foi e mandou com que colocassem ele à frente da guerra para que ele pudesse ser morto pelos inimigos. E assim eles fizeram, obedeceram Davi, como ele era o maioral, o rei. Então eles tinham que acatar as ordens dele e colocaram Urias à frente daquela guerra. Urias foi morto inocentemente, tudo por conta da cobiça, do desejo, né, que nasceu ali no coração de Davi. Então ele morreu inocentemente. Então aí já começou as tragédias do adultério na vida de Davi. Aí já começou as coisas a desandar, tudo por conta do adultério. Ele precisou matar alguém para que não fosse descoberto, para que ele não descobrisse que a mulher dele tinha traído. Por quê? Porque ela já estava grávida e ele nem estava lá presente, ele estava na guerra. Então, para que ele não descobrisse e não tentasse apedrejar ela ou coisa assim, aí Davi foi lá e armou esse plano para que ele fosse morto lá e quando chegasse não visse que ela estava grávida. Então ali já começou toda aquela calamidade, a vida dele começou já a declinar. E então, mais adiante, ele foi repreendido pelo profeta Natã. O profeta Natã chegou para Davi dizendo um sermão, né, como se fosse uma parábola, e começou a dizer, e ele diz assim, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 4 ao 13, ele vai dizer: e vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem,
e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou teu pecado, não morrerás. Então, como nós vimos aqui, Davi, ele era um rei, né? Como nós já sabemos, que foi levantado por Deus para ser segundo o seu coração. E quando ele cometeu esse adultério, o profeta Natã chegou até ele e começou a contar esta parábola, né? De um homem rico que tomou aquela ovelha, né, daquele homem que não tinha muitos recursos. Então, quando o profeta disse isso a Davi, a ira dele se acendeu e ele queria matar aquele homem. E aí então o profeta disse: esse homem é tu, Davi, porque tu tomaste a mulher de Urias e o mataste. E então aqui o profeta começou a dizer que a espada não sairia da casa dele, que as mulheres dele seriam tomadas e que aconteceria toda aquela tragédia na vida dele por conta do seu adultério. E o mais interessante dessa palavra é que ele tentou agir na hipocrisia. O mais interessante é que quando o profeta chegou para contar, ele fingiu que não tinha feito nada. Ele fingiu que estava falando com outra pessoa. Ele fingiu que nem era com ele. Então, o que aconteceu é que ele estava ali completamente na hipocrisia. Ele estava ali tentando encobrir o seu pecado. E a palavra que vem ao meu coração: quantas vezes nós também agimos na hipocrisia? Quantas vezes nós também tentamos esconder o nosso mal? Nós fazemos coisa ruim e tentamos fingir que somos uma pessoa boa. Quantas vezes nós fazemos o mal para o nosso próximo e tentamos fingir que somos bons ou que não estamos cometendo aquele mal? Então, temos rever as nossas atitudes. Por quê? Porque não podemos ser hipócrita, não podemos agir na hipocrisia, assim como Davi, né, estava ali julgando o pecado de outro homem, mas ele estava pior. Por quê? Porque tinha matado alguém para adulterar, para encobrir o seu erro. Então, além dele ter adulterado, ele tinha matado o inocente. E o que aconteceu é que essa palavra, né, fala para nós, porque eu não sei quem pode estar ouvindo. Não sei se você tem algum cargo na igreja, não sei se você é um pastor, não sei se você é um presbítero, não sei se você tem algum cargo elevado, mas não deixe a hipocrisia dominar a tua vida. Não deixe a hipocrisia dominar o teu coração, porque Deus, ele conhece a nossa vida por inteiro.
Deus, ele nos conhece do avesso. Por mais que o homem às vezes tenha uma aparência de bom, às vezes tenha uma aparência de generoso, mas Deus, ele conhece a nossa vida por completa. Ele sabe o nosso coração, ele sabe a nossa mente, tudo que se passa dentro de nós. Então a gente pode tentar esconder quem nós somos de todo mundo, mas de Deus a gente não esconde quem a gente é. A gente não pode enganar a Deus. A gente pode até dizer: eu sou uma pessoa boa, eu sou justo, eu gosto da verdade, eu gosto de fazer o que é certo, mas ali Deus vê todas as coisas erradas que a pessoa comete, e ali Deus vê todos os erros que a pessoa anda cometendo e fingindo ser uma pessoa boa e fingindo ser uma pessoa de caráter. Então não tente esconder, não tente mascarar quem você é, porque Deus te conhece. Deus conhece o teu coração. Deus, ele conhece o teu passo a passo. Deus, ele conhece as tuas rotinas. Ele conhece a tua vida por inteiro. Ele conhece o teu caminho, o teu deitar, o teu levantar. Então não haja com hipocrisia. Não finja ser o que você não é, porque Deus, ele te conhece. Então, indo mais adiante, vamos falar agora da consequência do pecado de Davi. O que aquele pecado que ele fez trouxe de consequência para ele. Está aqui em 2 Samuel, capítulo 12, e o versículo 15 ao 20, que vai dizer: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Então, meus irmãos, como nós vemos aqui, Davi, ele começou a colher a consequência do seu adultério. Por quê? Porque Deus decidiu que ia descer com a espada na casa dele e feriu a criança, feriu o filho dele. Aquele filho adoeceu gravemente. E Davi, então, ele foi se prostrar perante o Senhor. Ele foi perante os pés do Senhor para se humilhar, para pedir a Deus por misericórdia, para pedir a Deus: Deus, não mata o meu filho, Deus, salva o meu filho. Mas já era tarde. Por quê? Porque na hora de pensar, ele não pensou. Na hora de pensar nas atitudes, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque vai vir as consequências. Eu não vou agir dessa forma. Por quê? Porque Deus vai pesar a mão em mim. Ele não pensou na consequência, mas ele só quis fazer e pronto. Porque uma coisa, meus irmãos, que acontece quando alguém está ali prestes a cometer o adultério, quando alguém está prestes a cometer aquele algo, é que a pessoa dificilmente pensa no seu cônjuge, dificilmente pensa em Deus e dificilmente pensa nas consequências. E a pessoa só lá está ali, vai e comete aquele algo sem se importar com nada, sem se importar no futuro, sem se importar com o que vai acontecer depois. E ali a pessoa só pensa no agora, só pensa no presente, mas não sabe que as consequências virão. Não sabe, né, que Deus já está olhando para pesar a mão. Então este vídeo é um alerta para você.
você que está perto de cair no laço, você que está perto de cometer o adultério. Deus, Ele trouxe eu aqui para te falar. Cuidado com o que você está prestes a fazer. Cuidado com o que você já tem combinado para fazer. Por quê? Porque depois que você fizer, não tem mais como voltar atrás. Depois que você trair alguém, depois que você adulterar, depois que você cometer este pecado, não tem mais como voltar e desfazer o que você fez. Então eu estou vindo aqui como esse alerta. Você que já está aí marcando de se encontrar com alguém, você que já está marcando de se encontrar com uma pessoa, eu venho aqui para te dizer, desfaça esses planos. Desfaça. Por quê? Porque olha o que aconteceu com Davi. O filho dele morreu. O filho dele foi morto por conta que a espada de Deus pesou sobre a casa dele. Era ele que iria morrer, mas aí Deus disse: o teu pecado foi transpassado, ou seja, aquela descendência dele ia estar colhendo o fruto do seu pecado. Então, se você não quer que os seus filhos sofram pelo seu pecado, se você não quer sofrer pelo seu pecado, então cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o que você está prestes a cometer. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor, mas também é justiça. E o que está escrito em Romanos, capítulo 6 e o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, esse foi o breve vídeo que o Senhor me deu essa palavra hoje, né? Pessoas que traem ou pessoas que estão querendo trair, né? Tenha cuidado com a consequência, porque o adultério, ele traz consequências, né? Terríveis. É um pecado de morte, é um pecado, né? Muito grave. Então, cuidado para você não cometer este pecado ou qualquer outro, né? Não tente contra Deus, porque com Deus ninguém se brinca. Então, não caia neste laço, não caia neste adultério. Veja o exemplo de Davi, veja o que aconteceu com ele, com a casa dele, com a família dele. Então, este é um alerta de Deus para você. Então, se você gostou dessa palavra, deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários. Que Deus te abençoe.